Olá meus amigos do Bikes e Camelos. Hoje nós vamos falar sobre uma bicicleta muito interessante, não sei se você já conhece, mas uma bicicleta que fez muito sucesso, uma bicicleta de primeira linha e que foi vendida aqui no Brasil no início da década de 70. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Olá, hoje nós temos aqui uma bicicleta que foi muito bacana na década de 70. Eu tenho uma relação interessantíssima com essa bicicleta Zeus, pelo seguinte: quando eu comecei correndo no início de 78, obviamente, como a maioria dos ciclistas que começaram aqui na década de 70, 80, a gente tinha Caloi 10, Monarch 10, começou com isso pelo menos, né? E rapidamente a gente, quando ia para as categorias maiores, tinha que ter uma bicicleta de competição mesmo. E a primeira vez que eu fui correr, o ciclista que ganhou a prova tinha uma Zeus. Eu fiquei enlouquecido pela bicicleta, porque a bicicleta era simplesmente maravilhosa. Naquela época em que eu só conhecia bicicletas nacionais, né? Caloi 10 e Monarch 10 basicamente, que era o que havia, nem a Peugeot ainda existia naquele início de 78. A hora que eu vi uma Zeus, eu vi uma bicicleta de corrida, né? Não tinha internet para você ver, não tinha revista quase e tal. Então, primeira vez eu já vi a bicicleta pessoalmente. Fiquei alucinado pela bicicleta, de bonita que ela era. E hoje eu quero mostrar para vocês uma Zeus. Essa aqui é uma Zeus Premium, né? É o top da Zeus, que saiu já no final dos anos 70, da metade para frente dos anos 70, e ela tem o que havia de mais moderno naquela época em termos da linha Zeus, né? A bicicleta Zeus, ela começou, a bicicleta não, mas a fábrica Zeus, ela foi fundada em 1926 na Espanha, na parte basca da Espanha, e começou construindo componentes de bicicleta. Componentes, tal, foi fazendo, tal, e depois da Segunda Guerra, aí ela fazia bicicletas completas. Tem uma curiosidade muito interessante sobre a Zeus, que é o seguinte, e é esse o motivo pelo qual eu tenho em extremo apreço a Zeus. Ela é uma bicicleta que tudo nela, praticamente tudo, com exceção de pneu ou uma ou outra coisinha, era tudo Zeus. Você que pedala hoje, ou que começou a pedalar de 20, 30 anos para cá, você só conhece bicicletas que usam, que o fabricante faz o quadro, né, quadro e garfo normalmente, e uma ou outra peça, às vezes um canote de selim, ou então uma mesa, alguma coisa assim, né, canote de guidão, mas a bicicleta inteira não se fabrica mais. Então, nessa época, e depois desse tempo para cá, todo mundo fabrica quadro, garfo e uma ou outra pecinha, e o grupo você compra de outra marca. Você vai comprar lá, sei lá, Shimano, Campagnolo, SRAM, enfim, o qual você preferir, ou então a bicicleta já vem montada, mas não tem a marca da bicicleta. Provavelmente, depois da Segunda Guerra Mundial, a Zeus foi a única empresa que fazia a bicicleta completa. E ela não só fazia a bicicleta completa, mas ela fazia uma bicicleta de alto nível, uma bicicleta de muito boa qualidade. E eu queria que vocês notassem como os detalhes dela são bonitos. Todos os lugares é marcada a inscrição Zeus, sempre pantografada em baixo relevo, e isso dá um caráter especial para a bicicleta. Por exemplo, pé de vela dela, que você está vendo aqui, provavelmente você vai ver no detalhe aí, vocês podem ver que ele é muito parecido com o Campagnolo. Essa linha aqui, essa bicicleta, como ela é a última, é uma Zeus Premium, como eu já falei, ela leva toda a linha chamada de Zeus 2000. É o final da marca Zeus, é o grupo mais famoso que ela teve, o melhor que ela teve, e era um grupo que concorria, no mínimo, de igual para igual com a Campagnolo. Ele estava ali no mesmo nível da Campagnolo e tinha um preço menor, né? Só que havia discussões se ela fazia cópia da Campagnolo ou se ela teria trabalhado fazendo peças para a Campagnolo e com isso ela conseguiu fazer igual. Existe muita discussão. Inclusive, no catálogo de 1973 da Zeus, eles disseram que eles haviam inventado o câmbio de paralelogramo, ou seja, o câmbio que até hoje nós usamos, né? A invenção do câmbio de paralelogramo é um divisor de águas na história do ciclismo. E reza a lenda e tal que o Campagnolo teria inventado esse câmbio. Mas não é nem o Campagnolo e também não é a Zeus. Mas a Zeus alega que ela teria inventado em 1932, 10 anos antes da Campagnolo. Saiu no catálogo dela, tá lá o catálogo para provar, tal, né? Se é verdade o que eles estavam falando ou não,
Não sabemos. Muito provavelmente não, porque houve umas outras situações em que a Zeus falava algumas coisas que gerava muita dúvida. Naquela época era muito mais difícil de você checar se uma informação era verdadeira ou não. Hoje com a internet rapidamente se sabe se sim ou não. Mas a verdade é, e o que interessa para nós, é que a Campagnolo, ou melhor, a Zeus, fabricava peças muito semelhantes às Campagnolo, principalmente a linha Critério, né? Aquela outra Zeus lá em cima, ela é uma Zeus um pouquinho mais simples, né? Mas o grupo é um pouco mais antigo, e ela tem um câmbio Critério, né? Mas ele é muito parecido com o Campagnolo Novo Record, e também essas partes aqui, por exemplo, o câmbio dianteiro é idêntico ao Campagnolo, é muito parecido, mas vocês vão ver aí que o câmbio está pantografado Zeus, o câmbio tem pantografado Zeus aqui, o pé de vela está escrito Zeus, né? Tudo nela, o selim dessa bicicleta vem gravado Zeus, né? Inclusive essa bicicleta aqui é o que a gente chama de survivor, né? Uma sobrevivente, ela não é uma bicicleta que foi completamente restaurada e ela tem todas as peças originais, né? Ela tem o selinho original, o canote de selim é Zeus, esse câmbio aqui, eu vou falar só sobre esse câmbio depois, porque esse câmbio é muito interessante, né? E a catraca dela, a catraca é Zeus, eles faziam a catraca da bicicleta. E uma curiosidade também, e aí falando um pouquinho deste câmbio e dessa catraca, esse câmbio aqui é o Zeus 2000, que é maravilhoso, ele tem um Z desenhado aqui com a marca Zeus e ele é todo furado no cage dele, o cage era furado para eliminar peso. Isso era um detalhe que as outras bicicletas não tinham naquela época, ou pelo menos não vinha de fábrica. A catraca, que também é Zeus, ela é uma catraca simplesmente fantástica, ela era em 72, ela foi lançada num show de Bruxelas, na Bélgica. Ela foi lançada já com peças de titânio. A catraca já usava peças de titânio e um detalhe, em 1972 ela já tinha os pinhões intercambiáveis. Você conseguia separar os pinhões, cada pinhão você podia trocar. Como hoje a gente faz aí com os cassetes, né, que você tem os pinhões separados, você troca os cogs, né, que é como se chama hoje. A Zeus tinha isso em 1972, né, e já com peças de titânio. Esse câmbio também, ele tem peças de titânio, né? Um câmbio antiquíssimo, esse aqui deve ser 75, tem peças de titânio e pesava o equivalente, acho que até um pouco menos, do que o Campagnolo Super Record, ou seja, é um câmbio fantástico para a época. Eu não estou aqui para dizer que Zeus era melhor que Campagnolo, não isso, né? E para quem talvez não saiba da história, né, quem chegou agora no ciclismo e tal, na década de 70, começo de 80, a Campagnolo dominava totalmente o mercado. Campagnolo acho que devia ter em torno aí, um número que eu estou imaginando, uns 80% do mercado, que só tinha Campagnolo. A Shimano estava começando, né? A Shimano começou, o Dura-Ace dela surgiu em 73 e claro, demorou até lá ganhar os consumidores Campagnolo, porque aquele pessoal antigo continuava querendo o Campagnolo, e aí a Shimano foi crescendo, até que ela virou o mercado, né? Ficou só Shimano e um pouco de Campagnolo, né? Que hoje a Campagnolo tem um pedaço muito pequeno do mercado, é um mercado mais de nicho, e a SRAM surgiu forte também, aí, menor que a Shimano, mas divide bem o mercado aí com a Shimano. Mas naquela época você tinha Campagnolo e os outros. E a Zeus era legal por causa disso, ela ousou ter alguma coisa quase do mesmo nível da Campagnolo, né? Tinha ali quase o mesmo nível. E a gente que não conhecia, né? Tinha 13, 14 anos, a gente nem sabia se era Zeus ou Campagnolo, né? Porque ela é tão parecida, né? Que você chegava a confundir com Campagnolo. E um detalhe, as peças de uma servia na outra. Você pode pôr uma coroa Campagnolo no Zeus, etc. Você consegue fazer isso porque as peças eram intercambiáveis. Então, esse câmbio aqui, ele é muito bonito e tem uma linha dele, eu não tenho essa linha. A gente tem aqui com a gente 3 Zeus. Nós temos esta aqui que é uma Premium, aquela que é uma Zeus mais comum um pouco, né? E temos uma outra que está sendo restaurada, que daqui a pouco chega aqui para nós, que ela vai ser na cor azul. As Zeus que vieram para o Brasil, a Caloi importou um lote de Zeus no começo da década de 70, meados da década de 70 mais ou menos, e muita gente naquela época teve Zeus aqui no Brasil. Essa que eu vi, que foi a primeira que eu vi, era uma dessas que tinha vindo e sido vendida aqui no Brasil antes da proibição das importações, porque em 76 fecharam as importações, aí ficou mais difícil de trazer as coisas, etc. Mas as Zeus que era usada aqui no Brasil, elas eram praticamente todas na cor azul.
E a equipe da Caloi, a Caloi tinha uma equipe de competição que era a mais forte da América do Sul, ou das Américas até. Era muito forte a equipe da Caloi. E a equipe da Caloi, nessa época, corria de Zeus. Então, os grandes ciclistas daquela época, lembrando aí de Miguel Duarte, de João Manuel Lourenço e outros ciclistas daquela época, corriam de Zeus. Era a equipe oficial da Caloi, usava Zeus. Depois foram trocados, a gente qualquer hora vai estar mostrando como é que foi essa evolução aí. Depois da Zeus eles passaram para uma bicicleta que eles chamaram de Caloi profissional, mas que não era Caloi, era, né, uma bicicleta japonesa, muito bacana também. Enfim, a Caloi tem uma história à parte que qualquer hora nós vamos tentar contar aí. Mas a Zeus foi uma dessas bicicletas aí. E a gente ficava enlouquecido quando via essas bicicletas. Os detalhes de acabamento dela, por exemplo, os cachimbos são muito bonitos. Olha só, o garfo dela é cromado inteiro, né? Então aqui está aparecendo uma parte aqui, pintado esse pedaço, cromado aqui, cromado essas pontas aqui. E um detalhe, as Zeus eram feitas com tubo Reinos, principalmente essa fase, anos 70, etc., era feita com Reinos 531, top da Reinos, né? Então é uma bicicleta super especial, é uma bicicleta única. E essa foi a razão para que quando eu vi essa daqui anunciada no eBay, né, estava na Bélgica essa bicicleta. Eu vi a bicicleta anunciada lá, eu fiquei enlouquecido para comprar esta bicicleta em específico. Por quê? Porque essa daqui ela é um pouco diferenciada em relação às Zeus que vieram para o Brasil. As que vieram para o Brasil, como eu disse, elas eram na maioria na cor azul, né? Eram bicicletas lindas, mas elas usavam um grupo de peça um pouquinho anterior a esse. Não que fosse melhor ou pior, mas era anterior. Essa daqui é um pouco mais moderna. E um detalhe, essa bicicleta aqui, ela já saía de fábrica, não é que essa aqui foi feita assim, ela já saía de fábrica com a marca da equipe Superser. Essa equipe Superser era uma equipe espanhola, né? E entre outros ciclistas famosos que correram por essa equipe Superser aí, correu principalmente o Luiz Ocanha. Luiz Ocanha, que foi um grande adversário do Ed Merckx, ali no começo dos 70, nós vamos falar dele em algum momento, ganhou o Tour de France de 73, né? E ele correu nessa equipe aqui, de 75 e 76, a equipe Superser disputou o Tour de France, etc. nessa época, e ele usava uma bicicleta exatamente igual a essa. Essa bicicleta está exatamente com a configuração que se corria o Tour de France. O Luiz Ocanha, ele tinha um contrato dele com a Campagnolo, e ele fazia questão de correr com peças Campagnolo. Então, quando ele vai correr para a Superser, que usava esta bicicleta que está aqui, o Luiz Ocanha, não os outros ciclistas da equipe, ele colocava Campagnolo na bicicleta dele. Problema de contrato, provavelmente. E aí teve um ano da Volta da Espanha, acho que 75, em que eles foram correr na Espanha, obviamente, Volta da Espanha, e a fábrica da Zeus ficava a 30 quilômetros do lugar onde eles iam passar. Eles iam passar numa região lá, que a fábrica era pertinho. E os trabalhadores da Zeus, né, a Zeus tinha bastante trabalhadores, eles fizeram um protesto na Volta da Espanha, tentaram fechar lá a etapa lá, justamente por causa disso, por causa de Luiz Ocanha, que era espanhol, correndo com a Zeus, que era espanhola, que tinha peças excelentes espanholas, mas ele estava correndo com um Campagnolo que era italiano. Ou seja, era um desprezo pelas coisas que eles mesmos faziam lá. Então isso daí deu um buchicho na época, foi motivo de um protesto lá, que tentaram parar a etapa da Volta à Espanha, justamente por isso, porque o Luiz Ocanha tirava as peças Zeus e colocava Campagnolo. Mas era, né, aquele tempo não era que nem hoje, que tudo é muito claro, né? O cara tem contrato com aquela marca, etc. Tal. Naquela época isso era meio nevoado, não se sabia bem como era, tal. E ele fazia questão de pôr as peças Campagnolo. Mas os outros integrantes da equipe corriam com uma bicicleta exatamente igual essa. Talvez se eu não falasse isso, vocês nem perceberiam olhando as fotos do Luiz Ocanha. Mas eu gosto de falar justamente por essa curiosidade, né? Que teve essa treta lá na Espanha por causa disso. O espanhol é nacionalista, né? Ainda mais o basco, né? Ela era uma bicicleta que era muito moderna para a época e que, infelizmente, no final dos anos 70, começo dos 80, todo mundo passou por uma crise enorme, né? Inclusive a própria Campagnolo vai passar por essa crise
em 80, quando entra a Shimano, começa o mountain bike, a Campagnolo não foi para o mountain bike como a Shimano foi, a Shimano ultrapassou a Campagnolo, toda essa história que você já vê hoje em dia aí que só tem Shimano. Por quê? A Shimano abraçou o mountain bike e o mountain bike explodiu e a Shimano cresceu junto, né? E também, claro, a Shimano fez peças maravilhosas para a linha de estrada, para a linha road. Eu mesmo uso o Shimano, gosto muito de Shimano, é tudo muito macio, funciona muito bem e tal. E a Shimano ultrapassou de longe a Campagnolo. E a Zeus, que era uma fábrica menor, etc., também não seguiu as inovações, não viu a virada que o mercado estava dando, e a Zeus vai deixar de existir no final dos anos 80. Ela passa os anos 80 inteiro capengando, né? Ela acaba lançando grupos mais simples, esse grupo aqui era o top, já era um grupo caro, tal. Ela começa a lançar grupos mais simples, bicicletas mais simples, tal, e acaba parando de funcionar mais ou menos em 88, 89, que deve ter saído as últimas bicicletas Zeus, né, da fábrica original, e depois a Orbea, também espanhola, né, que também é muito antiga, comprou a marca Zeus. E tendo comprado a marca Zeus, ela de vez em quando solta alguma coisa com o nome Zeus, porque ao bel prazer da Orbea. Ela lançou, um tempo atrás, ela lançou uma espécie de grupo com algumas peças, parece que lançou um cilindro, e chegou a existir inclusive uma bicicleta bem de entrada mesmo, bem simplesinha, que foi usada a marca Zeus, mas uma bicicleta bem simples mesmo, né, de corrida, mais simples, né? Nunca mais a Zeus, seja em nome próprio ou já tendo a propriedade da Orbea, nunca mais ela voltou a ter uma bicicleta do nível que ela teve nas décadas de final dos 60, 70 inteiro e começo dos 80, quando a Zeus era uma bicicleta do mesmo nível, na mesma qualidade das bicicletas francesas, italianas, etc. Porque é curioso, né? Quando a gente fala de bicicleta, a gente normalmente lembra das italianas, das francesas e das belgas também. Tem bicicleta belga muito boa. Mas a gente se esquece que existe ainda hoje, né? Mas existiu uma bicicleta espanhola que fabricou bicicleta e peças de altíssimo nível e teve a ousadia de fazer uma bicicleta completa numa época que ninguém mais fazia isso. E essa bicicleta é essa que nós estamos mostrando para vocês. Depois você vai ver os detalhes, você vai ver, por exemplo, a alavanca de trocar de marcha, manete, você vai ver que é um detalhe maravilhoso. A bicicleta é completamente linda e, infelizmente, deixou de existir. Então, hoje, quem tem uma Zeus normalmente valoriza muito, não quer deixar a bicicleta de jeito nenhum, né? E é uma bicicleta que ficou aí para a história. Eu espero que você tenha gostado desse capítulo e nós, em breve, voltaremos com novas histórias sobre bicicletas também diferenciadas e que certamente todos nós aprenderemos um pouquinho. Um grande abraço e até a próxima.